Vamos juntos explorar o universo da tecnologia e das ciências. Inscreva-se, comente, dê seu like, apoie o nosso canal. Bom, pessoal, trabalhando com grandes volumes de dados, através dos nossos processos no Hadoop e Spark, a gente criou a possibilidade de trabalhar com grandes volumes de dados, que hoje nós chamamos de Big Data, ok? O Hadoop implementou o MapReduce através do mesmo método que o Google, já feito com o GFS. E aqui a gente vai mostrar um exemplo, tanto do Hadoop quanto do Spark, usando as bibliotecas no Python, para mostrar para vocês como que isso funciona, tá? Um exemplo bem simples aqui, eu estou usando a MRJob, que é uma biblioteca do Hadoop, e aí eu estou aplicando aqui o método MapReduce para fazer o MapReduce da informação que eu tenho dentro do documento. Então eu tenho um documento de texto simples aqui, não é nada estruturado, vocês podem ver, não é uma tabela, né, não é um arquivo de estrutura, não tem delimitador nem nada, é um arquivo de texto, como se fosse um Word, coisa do tipo, só está em TXT, tá? E eu quero fazer a leitura dele. Eu quero identificar um exemplo, quantidade de palavras, coisa do tipo. Então, assim, esse script, ele vai fazer uma contagem de palavras usando o MRJob, que é uma biblioteca do Hadoop, tá? O método mapper, ele vai dividir essas linhas em palavras, vai fazer um split das linhas, né, para gerar as palavras. O split, ele vai identificar que os espaços entre cada palavra, né, entre cada palavra dentro da linha, identifica a palavra, ok? E em seguida, ele vai emitir a palavra como valor. Que ele vai, aí o que acontece? Para cada palavra que ele achar, ele vai dar um valor de 1, tá? Então ele está criando uma chave e um valor. E no método Reduce, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a redução dizendo o seguinte, ó, aquela palavra aparece 12 vezes, ele vai aparecer uma vez só, com a minha chave vai ser igual a 12. Ele vai fazer a soma dessa chave, né, desse valor. Então, ele vai reduzir a informação usando uma soma da contagem de cada palavra. E o MapReduce, assim, transformando o arquivo, gerando um streaming de saída, num arquivo temporário, né, com esse mapeamento e essa redução, criando uma chave-valor no documento. Isso ele pode fazer para vários documentos dentro de uma pasta, ou dentro do servidor, coisa do tipo. Vai depender de como a gente vai fazer a chamada. Então aqui no caso, eu vou fazer o exemplo desse arquivo, tá? Que é o dados.txt, né? Eu vou fazer a leitura dele, aquele que eu mostrei para vocês. Só para vocês terem uma ideia, então ele vai pegar cada palavra e vai atribuir um valor para ela, que é um total da quantidade que ela aparece. Ele criou um diretório temporário, gerou um arquivo temporário do Hadoop e depois removeu ele na minha pasta temp local. Estou trabalhando local, não estou trabalhando com cluster, né? Então eu não vou conseguir fazer essa distribuição, mas eu vou mostrar para vocês também como que poderia fazer. Então ele disse assim, ó, a palavra 1 aparece 4, a 1 aparece 12 e assim por diante. Cada palavra que tiver dentro do meu contexto, ele vai ler. Vamos supor que eu não quero ter palavra a palavra, eu quero ter um resumo, tá? De linhas, caracteres e palavras dentro do meu arquivo. Né? O delimitador é espaço, não é ponto e vírgula. Então eu posso ler também da mesma forma, aqui no meu terminal, executando o mesmo código depois da mudança. Então ele vai estar criando a temporária novamente, um arquivo temporário, e fazendo a leitura. Então ele me retornou aqui, ó, a quantidade de caracteres, linhas e palavras dentro do meu documento, tá? Ah, mas eu quero trabalhar com mais de um documento. A gente pode trabalhar com mais de um documento também. Um exemplo, eu tenho uma pasta aqui, eu tenho dois arquivos, um CSV e um TXT, eles são idênticos, têm a mesma informação dentro, separados por ponto e vírgula, delimitados por ponto e vírgula. Isso define cada palavra, né, não espaço. Então ele já tem uma certa estrutura, mas assim eu consigo trabalhar. Então é só eu colocar aqui o delimitador como ponto e vírgula e falar para ele que eu quero ler a pasta de dados, o servidor, e não o dado em si. Como já está na minha raiz, eu só vou dizer qual é a pasta que eu quero que ele leia. Ele vai ler a pasta e aqui vai me dar o resumo, né, da quantidade. Tá vendo? Ele criou um streaming de saída na minha temporária e aqui ele está dizendo o seguinte, ó, os dois arquivos contêm juntos 48 palavras, 24 linhas, 206 caracteres. Então, se a gente abrir um deles, como eles são iguais, a gente vai ver que tem 12 linhas, ó. Só que, como ele está dentro dos dois, ele sumarizou 24, tá? E se eu quiser fazer a leitura das palavras dentro dos dois documentos, eu posso fazer também por palavra. Okay? Então, assim, eu posso ter muitos documentos aqui dentro e fazer a leitura de todo o contexto. Aqui, no caso, a gente está fazendo a leitura da palavra, das palavras, né?
mas eu posso fazer a leitura de todo o contexto, não só de palavras, caracteres, linhas, assim por diante. Então ele vai me gerar um monte de informação, né, aqui no caso. Ele está dizendo para mim o seguinte, ó, ele identificou isso como uma única palavra. Por quê? Nós não colocamos que o delimitador, o split dele é ponto e vírgula. Ele está dizendo que tem duas vezes, tem uma em cada arquivo. Então, vamos colocar aqui o delimitador e vamos rodar de novo. Vocês vão ver que ele vai separar aqui e vai identificar que são duas palavras, que o delimitador dele é ponto e vírgula. Aí, então ele trouxe segunda separado do 40 e está dizendo que segunda eu tenho 12 vezes, porque eu realmente tenho em cada arquivo 6 vezes a segunda-feira. Então só por ler aqui, ó, segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dois arquivos são iguais, dá 12. Ok? Então assim, seria muito interessante a gente pensar assim, eu tenho um token da rede social que fala sobre política e eu quero ver a quantidade de palavras que tem lá nesse arquivo de texto que eu resgatei lá na rede social, quantidade de palavras que fala sobre mim, ou que fala sobre um determinado assunto. Eu posso aplicar esse tipo de contexto e fazer uma análise também de sensibilidade, se é um contexto positivo ou negativo, qual que é a palavra que mais aparece, né, que tem uma maior contagem, e fazendo tudo isso através de um processamento distribuído paralelo, criando uma chave-valor para um arquivo gigante, né, um arquivo com volume de dados enorme, não estruturado, que é a forma como o Hadoop e o Spark trabalham, ok? Então, assim, mostrando aqui para vocês, para ter mais ou menos uma base de como que ele trabalha, essa parte do Hadoop, tá? Agora, é o seguinte, como que eu distribuo isso em um cluster, né? Bom, para definir cluster a ser utilizado, como eu estou local, eu não defini, porque eu só estou usando meu único processador local. Mas, normalmente, ele utiliza um arquivo de configuração chamado Hadoop Site XML, que é o que a gente tem aqui, ó. Tá? Tem um exemplo do arquivo aqui também que eu vou mostrar para vocês, e que contém informações sobre o cluster, quais os nó mestres, os nós escravos, né? Ele usa essa configuração para distribuir o processamento entre os nós do cluster. E o arquivo de configuração ele é criado manualmente pelo administrador do cluster ou pelo usuário de configuração do ambiente Hadoop. Tá? Então, assim, ele tem uma série de parâmetros. Então, aqui a configuração do nó mestre, aí ele está dando alguns parâmetros como nome e valor, aí aqui o nó escravo, as configurações do nó escravo, nome e valor, as configurações de porta de comunicação, IP e porta, né, de comunicação, aqui a memória que vai ser alocada para o nó mestre, para o nó escravo. Então todas essas configurações são atribuídas e aí ele consegue fazer todo esse processamento, né, com a biblioteca, os comandos do Hadoop, de uma forma distribuída, né, uma forma paralela entre os nós dos clusters, do cluster ou dos clusters. Tá? Então aqui explicando um pouquinho de cada contexto, o que ele define, né? Ele deu ali um exemplo para definir endereço IP, uma porta de comunicação, né, opção de quantidade de memória para o nó mestre e o nó escravo e assim por diante. Então essa configuração a gente faz manualmente para usar os nós do cluster. Então a gente consegue distribuir todo esse processamento em cluster, fazendo com que ele seja muito mais rápido, trabalhe com um enorme volume de dados. E o Hadoop trabalhando dessa forma com dados não estruturados. Okay? Aí, mais para frente, depois de 2005, surgiu em 2009 o Spark. Qual que é a diferença do Spark para o Hadoop? Que o Hadoop ele trabalha com leitura e gravação constante em disco, né, usando o MapReduce, além de outras transformações e ações. Né? O Map a gente chama de transformação e o Reduce a gente chama de ação, porque ele faz uma soma, criando chave-valor. E o Spark, ele começou a fazer toda a transformação, o trabalho dele é fazer a transformação toda em memória. Ele só executa quando tem uma ação. E assim, existem comandos de ação e comandos de transformação. Mas ele trabalha praticamente da mesma forma que o Hadoop, somente levando em conta essa consideração de que um processo em memória é muito mais rápido e que o outro processo faz em disco. Tá? Então, assim, falando aí do Spark, né, o mesmo word count para o Spark, qual que é a biblioteca que a gente trabalha com o Spark? É o PySpark. Tá? E como que a gente faz para aplicar o mesmo contexto de contagem de palavras? A gente abre uma seção do Spark, faz a leitura do arquivo, aqui a gente fez a chamada com o comando Python, né? Vocês tinham visto, mas aqui a gente já pode fazer a leitura diretamente, tá? Aí aqui ele faz o quê? Ele usa o RDD dele, que é um comando que faz esse processamento em paralelo, né? Esse processamento em memória, através dos RDDs,
usando uma transformação que é o flat map para splitar o dado, e aqui ele usa uma outra transformação de map da palavra, né, aplicando um a cada palavra, e a ação de reduce para fazer a soma da palavra. E aqui ele imprime para a gente. Então, assim, uma forma bem mais simples também, bem simples. Ele fez a mesma coisa que o Hadoop, só que a diferença é que ele está processando a transformação em memória. Né? Que são o comando flatmap, map, é um tipo de comando de transformação. Reduce, como ele faz aqui, uma soma é uma ação. Então aí ele vai gravar. E o RDD, que é o ponto principal dele, que é a forma como ele trabalha o processamento em memória. Tá? Bom, aí falando de transformações e ações no Spark, para vocês entenderem quando que ele executa em memória, ou quando ele vai né, fazer exatamente a gravação em disco, nesse script a gente criou uma seção de Spark e criamos um RDD a partir de uma lista, tá? Através do comando paralelize. E aplicamos várias transformações e ações, tá? Um exemplo aqui é o da transformação map. Tá? Ele vai elevar ao quadrado cada elemento do RDD usando uma função lambda. Aí a gente tem uma outra transformação que é de filtragem, aqui embaixo. Então ele usa a função filter, né, para transformação, já usou a map, onde ele vai identificar, vai filtrar o RDD para manter apenas os números pares, usando também uma função lambda. E aqui embaixo ele vai aplicar a ação, a collect, que recupera todos os elementos do RDD e os retorna como uma lista, tá? Através do nosso print. Então aqui ele executa a ação. E aqui a transformação. Lembrando que a transformação é em memória, e aí ele só vai executar realmente quando tiver uma ação. Tá? Então observe que este é apenas um exemplo simples que demonstra algumas transformações e ações. A gente pode aplicar outras transformações e ações a conjunto de dados mais complexos, executar operações como agregação, junção e muito mais. Tá? Agora falando um pouquinho do data frame, dataset, é recomendado hoje não trabalhar com RDD, e sim com data frames e datasets. Tá? Aqui, da mesma forma, é mais recomendado hoje em dia trabalhar com data frames ou datasets ao invés de RDD. Então, assim, explicando um pouquinho como que a gente faria essa transformação em um dataset. Então, vou comentar a parte de RDD e vou descomentar aqui a parte de data frame. Tá? Então, a gente vai jogar o que? A informação. Né? Aqui nesse script a gente criou um data frame a partir da lista de números usados usando o Spark Create Data Frame método. E especificamos o nome da coluna como número, né? Que é o que a gente especificou aqui, number. Tá? E usando o toDef como método. Okay? E aí a gente vai fazer um squad aqui do data frame, white column. Okay? Então assim, a gente vai usar em seguida, para aplicar a transformação no data frame, o white column, que cria uma nova coluna chamada número quadrado, ao elevar o quadrado à coluna número. Tá? Então ele vai vai executar essa função no data frame. E uma outra transformação, a mesma, só que para filtro, né? A mesma que a gente fez para o RDD, que ele vai fazer aqui, onde ele vai filtrar o data frame para manter somente os números pares. Ok? Só que usando o data frame. E por fim, ele vai executar a ação, que é o collect, né, onde nós coletamos os números ao quadrado e os pares do data frame, e usando o collect, a ação e imprimimos o resultado. Okay? Então, assim, uma forma simples de mudar para um data frame. Tá? Por fim, né, depois que a gente coletou esse dado, normalmente a gente imprime ele através de uma contagem de linhas, tá? Dessa forma e não dessa forma. Aí ele vai percorrer cada linha dentro do square number e event number, tá? Mas é só a parte de imprimir o dado. Bom, o uso de data frame, ele fornece uma abordagem mais estruturada e semelhante à SQL. Por isso que ela é recomendada. Então, para trabalhar com dados no Spark, oferecer uma abstração de nível superior em comparação com o trabalho direto com os RDDs. Então, a gente acaba tendo uma abstração de nível superior, porque a gente vai estar dando uma informação um pouco mais estruturada aos dados, usando o data frame do que o RDD. Tá? Por isso que se recomenda trabalhar com data frames e datasets
quando for trabalhar com processamento Spark. E da mesma forma que o nosso Hadoop tem um arquivo de configuração para trabalhar com os clusters, distribuir isso em memória, entre os nós do cluster, a gente também tem isso no Spark, tá? E no Spark, esse arquivo, ele se chama normalmente sparkdefaults.conf, tá? Esse arquivo normalmente é criado no diretório de configuração de instalação do Spark. A localização exata para salvar depende de como o Spark está instalado, configurado no sistema. Mas geralmente é encontrado no arquivo de configuração da instalação. Essa é uma estrutura básica, né? Ele está mostrando qual que é a minha aplicação, o nome da minha aplicação, eu quero fazer a distribuição, né, da memória para o processamento paralelo, processamento distribuído aí no meu cluster, qual que é o servidor, o local, né? Então, assim, ele dá algumas informações para a gente para que ele possa fazer esse processamento. Então, ele vai pedir para a gente quantas instâncias estão executando, quanto de memória vai ser executado, quanto de memória em drive, tá? Isso aí a gente que configura de acordo com as nossas necessidades, nossa capacidade aí, ter servidores em paralelo para processamento distribuído. Ok? Tudo isso aí, esses dois caras foram os principais precursores que possibilitaram o trabalho com Big Data, né, com processamento paralelo. É claro, o Google teve uma grande parcela de contribuição nisso, porque ela iniciou todo esse processo de distribuição, né, com o conceito de GFS, entre outros, MapReduce, e aí foi aplicado e foi popularizado pelo Hadoop, e depois melhorado através da processamento em memória pelo Spark, tá? Trabalhar com grandes volumes de dados aí, não estruturados, e com o nosso famoso Big Data. Bom, uma outra forma da gente configurar também o número de núcleos e partições no Spark, a gente pode usar um comando chamado Spark confset. E aqui eu tenho esses dois exemplos, onde eu estou definindo 4 núcleos para o executor, e eu estou definindo 8 particionamentos na configuração do Spark na hora do processamento. Então, assim, é uma forma também da gente configurar a quantidade de núcleos e particionamentos que a gente vai estar trabalhando na hora do processamento. Esse particionamento, ele se refere às operações de transformação, né? Então, aqui ele vai executar em paralelo em 4 processadores, né? Vai executar as tarefas em paralelo, mandar a execução para o executor em paralelo em 4 núcleos, e aqui ele vai particionar em 8 as tarefas de transformação. Então essa também é uma forma da gente configurar no Spark as definições de processamento. Okay?